dia vai chegar, estou me preparando porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livro e o tempo é o professor, aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Boa noite, queridos amigos, irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua luz, no seu amor. Que hoje tenhamos a oportunidade de crescermos em espírito, de aprendermos um pouquinho do nosso propósito aqui na Terra. Deixemos as mazelas, as nossas preocupações de lado um pouquinho, para que nesse momento façamos a conexão com o alto, peçamos a espiritualidade maior para estar conosco, nos intuindo, orientando nossas mentes, para que o assunto chegue aos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre viver o Evangelho em família. Isso é muito importante para todos nós. Então façamos amorosamente,
essa conexão, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas aqui na Terra, a bênção da família, a bênção do lar, a bênção da vida em abundância, a bênção do nosso aprendizado, em cima das nossas dificuldades e dores, mas principalmente a bênção de estarmos caminhando na direção do nosso Criador, para estarmos próximos cada vez mais a Deus. Que o nosso querido Jesus, que é o nosso caminho, a verdade e a vida, o nosso guia e modelo, a quem nós queremos sempre ter como exemplo de vida, através de seus ensinos possamos nos melhorar, nos iluminar e assim estejamos um dia reunidos, todos no reino de Deus, na verdadeira felicidade, que é estarmos com o nosso Pai, em espírito e em essência. Que assim seja. Amém. Pois é, meus irmãos, queridos amigos da casa de Tio Ormindo, estou muito feliz de novamente poder estar falando para vocês e para todos aqueles que agora neste momento estão conectados conosco, estão podendo aproveitar um pouquinho dessa oportunidade, dessas reflexões. O tema que vamos tratar hoje é Vivendo o Evangelho em Família. É um grande desafio para cada um de nós. Primeiro, viver o Evangelho. Vivermos o Evangelho individualmente. Se todos nós já estivéssemos a essa altura, vivendo as lições do Cristo, já nos anunciada há mais de 2000 anos, não teríamos dificuldade em viver este Evangelho em comunidade. Mas a reencarnação é uma proposta que o querido Criador nos dá para que estejamos aqui agrupados e assim consigamos aprender uns com os outros nas dificuldades e nas vitórias. Então hoje nós vivemos num grupo pequeno, que é a família, que nos prepara diante dos desafios da sociedade. Se eu consigo conviver bem em família, estar bem com os meus familiares, saber lidar com as diferenças que cada um apresenta, lembremos que todos nós somos espíritos. Então nunca estamos sozinhos. Eu estou falando aqui com vocês e tenho a certeza, vocês não estão vendo, mas eu tenho os espíritos afins, os meus queridos amigos espirituais, que provavelmente estão aqui me inspirando, me intuindo. Sim, são nossas companhias espirituais, aquelas que nós mesmos atraímos para cada um de acordo com suas vibrações. Então imaginemos que estamos numa família, e que dirá uma família numerosa, né? Aquela que você tem mais 9 irmãos, então a família, um casal com 10 filhos. Haja espírito para nós conseguirmos conviver, aceitar essas diferenças. Se na convivência com o outro já é difícil muitas vezes eu aceitar um determinado ponto de vista, uma atitude, eu não posso mudar o outro, mas eu posso entender que todos nós somos únicos. Cada um tem defeitos e temos virtudes. E estamos aqui para aprender, para evoluir. E ninguém muda ninguém. Então tenhamos tolerância, paciência, que um dia todos nós seremos espíritos puros. Até lá, o que nós temos que realmente nos empenhar neste momento
é em trabalharmos a nossa evolução. Se você está bem, se você está em paz, se você está preocupado em crescer, em fazer o bem, tudo à sua volta flui e melhora. Não tem como conviver com a pessoa que te agrida, que seja áspera, se você é amoroso, se você quer o bem, faz o bem para o outro. Então, quando os espíritos falam no livro dos Espíritos a respeito de família, eles só se relacionam com duas questões, mostrando o quanto que a família é uma célula na sociedade, fundamental. Desde os primórdios, se a gente pegar inclusive o Antigo Testamento, nós vamos ver lá no primeiro livro, a Gênesis, a família de Adão, Eva, Caim, Abel. Vamos caminhando, perambulando pelos livros da Torá até chegar ao Novo Testamento. Os Espíritos respondem para Kardec que Jesus foi o Espírito mais evoluído que habitou entre nós, que esteve aqui na Terra até hoje. E por isso que ele nos serve de guia e modelo evolutivo. Mas Jesus, um Espírito puro, para habitar entre nós, para estar entre nós, quando ele veio, mesmo Jesus, um espírito de envergadura dele, um Cristo, esteve numa família, reunido em uma família. E ele também passou por suas dificuldades. Não foi aceito por muitos, os irmãos dele não aceitavam as ideias de Jesus. E numa certa feita, na reunião, na casa de um discípulo, Jesus estava lá fazendo a sua reunião, dando seus ensinamentos, as suas lições, para todos que ali se encontravam com muito amor, como sempre ele faz. E aí chegaram correndo para ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí na porta. E Jesus: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quando ele faz esse questionamento, ele está levando-nos a refletir sobre a família universal. Ora, estamos aqui de passagem. Nesse momento, temos na família nosso pai, nossa mãe, os nossos irmãos. Se aqueles que não estão encarnados já desencarnaram, mas um dia fizeram parte de nossas vidas. Ah, mas eu não cheguei a conhecer o meu pai. Mas na espiritualidade não é assim que funciona. Provavelmente tivemos contato com aqueles que nos recebem antes de reencarnarmos. Os nossos encontros acontecem inclusive durante a noite, enquanto estamos dormindo, durante a emancipação da alma, que nós nos afastamos do nosso corpo denso e vamos transitar no mundo espiritual, termos a oportunidade de conhecer, de estarmos nos reajustando, perdoando os espíritos que farão parte do nosso seio familiar. Então nada é por acaso. O mundo espiritual é hiperorganizado. Aqui a Terra que a gente acha tudo uma bagunça, porque a Terra ainda é uma cópia imperfeita da dimensão espiritual. Lá no livro Consolador, fizeram uma pergunta para Emmanuel a respeito de família, o que é que ele achava, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família. E ele fala, de acordo também com o livro dos Espíritos, seria um retorno ao egoísmo. A família já é uma evolução para o espírito. Lembremos que não temos só família no reino hominal, na humanidade. Temos famílias animais, temos famílias de plantas, temos esses agrupamentos
cuja função é justamente o nosso burilamento, a nossa evolução mútua. Emmanuel ele prossegue dizendo que ainda o lar é a melhor escola para todos nós. E Chico Xavier já falava, né, que a reencarnação ela não erra de endereço. Estamos na família que nós necessitamos para crescermos, para evoluirmos. A família que precisamos, não é a família que eu gostaria de ter. Aliás, todos nós nos iludimos com aquele comercial de margarina, né? Aquela família que você acorda de manhã, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, aquela mesa farta, cheia de comida, cheia de bolo, sanduíches, mingau, né? Todo mundo sorrindo. E a nossa realidade não é essa. Muitas vezes vão dormir depois de altercações na noite anterior, chateados por algum ponto de vista que foi contrariado, acordamos mal-humorados. Uns já chateados porque vão se dedicar a trabalhos que não se sentem realizados. E aí as pessoas mal se reúnem mais para fazer a primeira refeição do dia. Aliás, cada vez mais fica difícil reunir a família em vários aspectos, em vários momentos. E então, a nossa realidade é muito diferente de um comercial de margarina. Até a nossa mesa não é mais farta, como mostra no comercial. Aliás, aqui é um alerta para todos nós, viu? Margarina faz muito mal à saúde. Então, caiamos na real. A família que eu tenho é a família que eu preciso para alavancar a minha aproximação com Deus. Olha para isso. Então, a partir de hoje, ao invés de você olhar com antipatia para aquele familiar difícil, aquele familiar que te irrita, que te tira do sério, aquele familiar que não parece não te respeitar, não ter consideração nenhuma contigo, você começa a olhá-lo como instrumento de burilamento espiritual. Sim. Quando os espíritos perguntaram a Jesus, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o sentido da caridade como entendia Jesus, os espíritos falaram: benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quando a gente olha para aquele espírito que realmente antipatizamos, e diga-se antipatias, as antipatias são espirituais, quando a gente tem essa animosidade para com o próximo, às vezes a raiz está lá no passado. É mais uma oportunidade de trabalharmos isso individualmente, dentro da gente, nos questionando por que isso me incomoda tanto. A diversidade é enorme aí fora. Às vezes eu não conheço uma pessoa pessoalmente, mas passa uma determinada situação na televisão sobre ela e eu viro assim: ai, que horror. Às vezes eu antipatizo por inveja. Gostaria de estar no lugar dela. Então, aquilo que muitas vezes nos incomoda no outro é algo que temos que trabalhar em nós. E o outro serve de espelho para encontrarmos esses sinais, esses sentimentos, essas emoções. O que é que será que está faltando? O que será que eu estou me iludindo? Será que eu estou buscando a aprovação dos outros e deixando de lado a minha própria felicidade? Porque tem aquela pessoa que quer agradar todo mundo e esquece de si. E no fundo é uma pessoa frustrada. Então, Emmanuel diz que nós nos reunimos em família porque ainda é a melhor escola, é o lar. E a criatura, ela consegue no lar, em família,
receber as bases do sentimento e do caráter. Porque quando reencarnamos, nós herdamos dos nossos pais apenas material biológico, genético, mas o caráter, a inteligência, os sentimentos são do espírito. São aquisições do espírito. Por isso que a gente vê em determinadas famílias um filho com temperamento completamente diferente do outro. Aliás, um filho completamente diferente dos pais. Encontramos filhos aí praticamente mais responsáveis do que os pais, intelectualizados, enquanto que os pais são pessoas completamente sem cultura. Aí, claro que a gente, nesse momento de transição planetária, que estamos galgando um patamar maior de evolução do orbe terrestre, nos iludimos pensando que as crianças que estão, meus filhos que nasceram, são crianças cristais, né? Crianças, são os anjos, são espíritos mais evoluídos. Não, não é assim. Claro que os espíritos que estão vindo são espíritos melhores para alavancar o nosso progresso. Mas a gente não pode se iludir dizendo apenas que aquelas crianças são especiais. Na verdade, nós é que temos que acelerar o progresso de cada um. O nosso progresso íntimo. Então, quando chega uma criança dando lição de moral para um adulto, para os pais, é um grande alerta. Não é a criança que está altamente evoluída. Será que não são os pais que estão atrasados, estagnados na evolução? E aí a espiritualidade trabalha colocando aquela criança cheia de informações intelectuais, muitas vezes até com posicionamentos morais, sendo uma pessoa tranquila, uma pessoa interessada em melhorar o planeta, nos valores ambientais, uma pessoa interessada em ter harmonia na sociedade, enquanto que os pais ainda estão limitados naquela convivência egoística, ainda sofrendo as suas provas materiais. Então, meus amigos, nós herdamos dos pais apenas a parte biológica. E a família, Chico Xavier falava que era o cadinho de evolução. É onde nós podemos ver as diferenças uns dos outros e desenvolver o verdadeiro amor espiritual. É chegar a uma pessoa completamente te contrariando e você se posicionando para ela que não gosta daquilo, mas de forma fraterna. E se a pessoa dá pinote, se irrita e sai, se afasta, você entende que ela está no seu momento, entende que ela é diferente de você. E aí você tem que ser indulgente e tolerante com as diferenças, com as imperfeições. Todos nós somos irmãos uns dos outros. Por que Deus nos reuniria dentro de espaço de 4 paredes? Se fosse para sermos todos amistosos uns com os outros, aí você desconfie. Você vai perceber que essa amorosidade, esse amparo, esse apoio, esse carinho, não é à toa. Também provavelmente nós já vivemos em outras encarnações e desenvolvemos esses laços de respeito, de afeto, de amizade e aí de admiração. Então, na família a gente vai ter tanto espíritos simpáticos, que são espíritos que já temos uma certa afeição desde o mundo espiritual, porque temos uma história do pretérito em outras encarnações com esses espíritos, como vamos ter aqueles espíritos que Kardec chamava de antipáticos, ou seja,
aqueles que vêm contrapor-se aos nossos gostos, às nossas afinidades. Então, aquele que vai ser de difícil convivência. Isso tudo faz parte. Uns para dar apoios, entre os parentes, na família, sempre tem aquele que vem e apacenta as situações, os antagonismos. Outros parece que querem ver o circo pegar fogo. E quando a gente tem essa ótica espiritual, a gente consegue se afastar daquele grupo, a gente percebe aquele que é mais implicante, que muitas ações que ele faz é para chamar algum tipo de atenção, é porque ele quer algum tratamento diferenciado. E realmente, às vezes, a gente tem que dedicar a essas pessoas um tratamento diferente dos outros. Por isso que os pais, eles têm uma forma de lidar com cada um dos filhos. Eles dizem, mas eu amo todo mundo igualmente. Sim, ama, tem um sentimento por eles igualmente. Só que vai ter aquele filho que vai ter uma afinidade maior, e aí ele vai incentivar mais. Vai ter aquele filho que vai dar muito mais trabalho, e ele vai ter que dedicar mais tempo. Então, a cada um, como diz Kardec, os pais têm missão com seus filhos. A cada um vai dar um tratamento adequado para auxiliar nessa evolução, enquanto estamos aqui todos agrupados. É também nas dificuldades que nós temos em comum, nas dores e nessas experiências recebidas, que nós conseguimos caminhar nessa estrada redentora da família, em que a gente deixa as amarguras para trás, através do perdão, trabalhando o perdão das ofensas para com o próximo. Perdoando no sentido de entender que aquela pessoa não tem mais para dar do que ela está dando. E é assim que ela se porta. Santo Agostinho dizia, não adianta mudar as pessoas porque elas são como são. Elas precisam ser neste momento. Mas a gente pode mudar a nós mesmos. Trabalhando a tolerância, a paciência, construindo a paz dentro de nós. No livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio tem um capítulo lá que ele conta que Jesus estava na casa de Pedro, Simão Pedro, ali em Cafarnaum, aquela casa simples, mas reunido à noite com várias pessoas, vários seguidores. E aí sentou-se à mesa e começou a perceber que naquele local as pessoas estavam falando sobre futilidades. Imagine, Jesus tinha passado o dia inteiro curando, falando as lições de amor que ele veio aqui para nos alertar. E quando chega no momento que se reúne na casa de Simão Pedro, todos cansados, começam a falar sobre futilidades. Aí Jesus chamou Simão Pedro e falou, Simão, quando o pescador, ele vai no mercado, ele vende todos os seus peixes? Aí o Simão Pedro virou assim, mestre, naturalmente que nós escolhemos os melhores peixes porque a clientela não aceita o refúgio, os resíduos da pesca. Aí Jesus, e o oleiro, João? E o oleiro, Simão Pedro? Simão, o oleiro, quando ele trabalha com barro, qual o objetivo dele em relação ao barro? Aí Simão modelar o barro, dando-lhe uma forma que deseja, que vai ser útil e ele possa comercializar. Aí Jesus, sim, e o carpinteiro, Simão? Aí o carpinteiro,
O que é que ele faz para alcançar o que pretende no seu trabalho? Aí Simão Pedro, bem, ele vai transformar a madeira, usando ferramentas, serrote, martelo, de modo que ele vai aperfeiçoar aquela madeira bruta em um utensílio útil, numa peça útil. E aí Jesus falou: assim também, Simão, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. Da mesma forma que o pescador, ele ali no seu meio otimiza o que faz, oferecendo o que tem de melhor à sua clientela. O oleiro, ele trabalha o barro para levar à comunidade utensílios que possam servir a todos ali. Da mesma forma que o marceneiro transforma a madeira também em coisas úteis, assim é o lar, é a família. Então, nós somos essa matéria-prima. Nós somos a madeira, nós somos o peixe, nós somos o barro, que vamos ser transformados na oficina da família. E entendendo essa lição, Jesus depois pede que todos se reúnam em volta da mesa, mostrando para todos que a nossa transformação, a implantação da paz começa primeiro dentro do lar, entre aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que os fariseus confundiam muito o mandamento maior na Torá, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente tem aquela pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano, mostrando que o próximo é aquele que nós desenvolvemos a compaixão, aquele que nos olha com amorosidade, o próximo é qualquer um. Porque os fariseus entendiam que o próximo mais próximo era a família. Justamente porque é o primeiro núcleo a ser trabalhado. E Jesus fala que a paz no mundo começa entre quatro paredes, sob as telhas a que nos acolhemos. As telhas do nosso lar. Por isso, meus irmãos, nesta noite, Jesus falou para todos se reunirem em volta da mesa. Chamou Pedro e falou: Pedro, acendamos aqui uma claridade nova em torno de nós e de quantos nos procuram a assistência fraterna. Todos aqueles que nos procurem, que possamos doar-lhes luz através da boa conversa, através dos bons pensamentos. Então, Jesus nesse momento começa a dar a dica para Simão Pedro que o lar é onde devemos plantar a semente do Evangelho, a semente da paz, a semente do amor, da fraternidade, da solidariedade, da afetividade. E Simão, entendendo a lição, disse: então, seja feita, mestre, como você deseja, vamos reunir todos aqui em volta da mesa. E foi nesta noite, quando todos estavam já reunidos em volta da mesa,
prestando atenção às reflexões e às lições que Jesus verbalizava entre eles, que Jesus disse, e está lá no Evangelho de Mateus: onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. E aí vem o homem e deturpa essa frase de Jesus, achando que se eu tiver que orar, eu tenho que me reunir com outra pessoa, ou então eu tenho que ir para um templo me reunir com outras pessoas. Não, a oração é a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com o alto, com as altas esferas espirituais. Podemos falar com Jesus, com o nosso anjo da guarda, podemos falar com os espíritos mais elevados, que muitos ainda, por causa de outras doutrinas, dizem santos. É a nossa conexão com o alto. O que Jesus estava falando nesse momento era a oportunidade de, naquele lar, reunir as pessoas e falar sobre o Evangelho, falar sobre o amor. As lições que já vinham sendo divulgadas por todos os profetas, que estavam nos livros da Torá, na época de Jesus. Hoje, nós vamos fazer essas reuniões e explorar as lições de Jesus. Porque o Novo Testamento, que é onde estão registradas as lições de Jesus, a vida do Mestre, contada pelos evangelistas. Depois, mais tarde, Lucas fala sobre o Ato dos Apóstolos, que aí a gente já tem também as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. A gente consegue, Jesus sempre trazia nos seus ensinamentos uma referência à Torá, ao Antigo Testamento. Então, Kardec, sabiamente, escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, explorando algumas passagens, alguns ensinamentos de Jesus, com auxílio dos Espíritos, elucidando cada uma delas e juntando esse ensinamento de Jesus, que Neio Lúcio lindamente conta no livro Jesus no Lar, que nós devemos nos reunir em casa, plantar a semente do Evangelho em casa. Com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essas ferramentas que Jesus falou para a implantação do Evangelho no lar. Porque quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, nós temos a oportunidade de reunir aqueles espíritos que têm suas antipatias, suas diferenças, pelo menos uma vez por semana, para estarmos num momento de harmonia. Mesmo aqueles que não acreditam, que estão impacientes, mas respeitam e estão ali naquele momento, ou aqueles que às vezes ficam um pouco afastados, mas vendo que toda semana, naquele mesmo dia, mesmo horário, as pessoas estão se reunindo, começam em algum momento a querer fazer parte. E aí, quando o orgulho cede, dá a oportunidade de reunir todos. Então, meus amigos, já vi grandes transformações ocorrerem nas famílias por causa do Evangelho no lar. É muito difícil ainda para cada um de nós, como eu disse no início, vivenciarmos todas as lições que o Mestre nos trouxe. Aliás, no Evangelho de João, no último versículo, João fala isso. Jesus fez tantas coisas, tantas curas, tantas desobsessões, deixou tantos ensinamentos, que ele falou que se todos fossem registrados em livros, não caberiam aqui na Terra. Olha que coisa linda, né? Então, para aquelas famílias que têm seus momentos de dificuldades, e todas com certeza têm, às vezes somente a intensidade que diferencia uma das outras,
comecemos com a implantação do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar nos oportuniza essa intimidade com as lições do Mestre. Nos oportuniza entender o que é a caridade, o que é a compaixão, porque devemos honrar pai e mãe, porque que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, porque não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou servimos a Deus ou servimos a Mamon, que representa a matéria. Porque no Evangelho que nós vamos aprender que somos perecíveis, estamos aqui de passagem e temos que aproveitar o máximo possível para nos melhorarmos enquanto estamos encarnados, porque a encarnação nos proporciona experiências que no mundo espiritual nós não conseguimos ter. E quando chega no mundo espiritual, muita coisa vai perder sentido. Eu não vou ter mais as minhas sensações em relação à sexualidade, porque no mundo espiritual a gente não precisa procriar. A sexualidade ainda é uma ferramenta biológica para a procriação que nós associamos muito ao prazer. Mas no mundo espiritual existem prazeres muito maiores do que o sexo. No mundo espiritual eu não preciso me preocupar com a moda, eu não preciso me preocupar em ter bens para passar para o meu herdeiro, para demonstrar um status. Não, todas as máscaras são simplesmente retiradas de nós. E nós percebemos que perdemos muito tempo com as coisas do mundo material. Então essas lições a gente vai tomando intimidade a partir do momento que a gente se promove sentar-se à mesa com os nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, aqueles que integram o lar, e começarmos a aprender a ter uma certa aproximação, intimidade com essas lições, porque vão ficando gravadas no nosso inconsciente. E ao tempo que nós vamos vivendo, em algum momento a gente vai se modificando. Aquela lição, ela vem na nossa mente e nós, no momento que poderíamos estar impacientes com o outro, a gente lembra que devemos ser mais tolerantes. Ora, eu também sou imperfeito. Afinal de contas, ele que é a pessoa insuportável ou eu que não consigo suportá-lo e muitas vezes sou insuportável para outras pessoas? Então ficam esses questionamentos e nós começamos a trabalhar o autoconhecimento. Aí fica a dica para que vocês, se ainda aquela família não implementou o Evangelho no lar, escolha um dia na semana, um horário, reúna aqueles que fazem parte do seu lar, uma mesa, não precisa ter toalha branca, bordada, nada disso. Coloque uma jarra com água, alguns copos, que possa servir essa água depois para os que estão ali na reunião. Primeiro faça uma leitura de alguma mensagem para começar a harmonizar todos que ali se encontram. Uma prece logo em seguida. Abra o Evangelho. Se for o primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, comece desde o primeiro capítulo, fazendo mensagem a mensagem. Leia um trecho que não seja muito demorado, porque o Evangelho no lar é uma reflexão de 20, 30 minutos no máximo. Então não é para empatar a vida de ninguém, não é para a gente ter que se deslocar até um local para fazer algo. Não, é aquele momento que a gente reúne a família pelo menos uma vez por semana e dedica meia hora para
estarmos em contato com a espiritualidade maior. Lemos então o trecho do Evangelho, comentamos em voz alta, para que todos ali tenham pelo menos um certo entendimento da mensagem. Se você estiver fazendo o Evangelho sozinho, pode fazer em voz alta, porque você vai se escutar também, isso é interessante. Depois que a gente faz essa pequena análise do trecho que nós lemos, aí fazemos uma prece e acabou o Evangelho. São apenas 30 minutos por semana. Reúna com as crianças, deixe as crianças entretidas com algum quebra-cabeça, algum jogo no chão, que possam, porque as crianças hoje em dia são assim, esses espíritos que estão chegando. Estão fazendo uma atividade, mas estão prestando atenção no que estamos conversando. Então, tudo é aproveitado. Se é uma criança que tem uma certa maturidade, já sabe ler, quer participar, coloque-a na mesa, deixe participar. Como diz Hermínio de Miranda, nossos filhos são espíritos. Às vezes aquela criança é um espírito que já reencarnou conosco várias vezes. Então, essa é a oportunidade que nós temos de começar a nossa sementeira para a construção da paz, para melhorarmos os nossos relacionamentos espirituais, para desenvolvermos as simpatias uns com os outros e para vivermos em harmonia. Então, vivamos o Evangelho e para isso conheçamos cada lição que Jesus traz para todos nós. Muita paz, muita luz. Um beijo grande para todos vocês e sigamos em frente, confiantes por dias melhores. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa, mas eu não esqueci do teu amor, nem da tua companhia e da fé que me acompanha noite e dia e me faz levantar. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Tem dias que eu não tenho quase força, que a vida pesa tanto e me sufoca. Preciso do teu amor, quero a tua companhia. Fé mais fé, daquela fé que alivia. Preciso de colo. Me dá um colo. Minha Nossa Senhora, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa. Preciso do teu amor. Eu tenho tanto medo do amor que hoje eu já nem vivo por inteiro. A paz que eu procuro tá aqui dentro.
dá um colo. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei. Mas dá um colo. Me dá um colo.